Sim, Deus amado, bom estarmos, ó Pai, na Tua casa, bom estarmos na Tua presença, Senhor, e nos entregarmos a Ti, ó Pai, e fazer dessa, Senhor, a nossa oração, te pedindo que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha transformar as nossas vidas para a glória do Teu nome, que o Senhor venha nos encher, Senhor, do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa fazer de nós, Senhor, como barro, Senhor, na mão do oleiro, que o Senhor possa estar transformando a todo momento e usando-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Envia-nos, ó Deus, como missionários, faz de nós, Senhor, cada vez mais anunciadores da Tua palavra. Pai Santo, que o Senhor possa estar derramando as Suas bênçãos sobre as nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, o nosso louvor nessa noite. Pai Santo, que todo o nosso agir, Senhor, possa ser agradável a Ti. Que o Senhor possa estar, meu Deus, nos usando, Pai, nessa noite, não só nessa noite, mas também em todos os momentos, ó Deus, da nossa vida, onde quer que estejamos. Possamos, ó Pai, ser luz, ó Deus, nas trevas, ser, Pai, anunciadores da Tua palavra, Pai, e transformadores de vidas para a glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor, no restante dessa noite, é o que nós pedimos e oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amada igreja, boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador seja com todos. Amém. Nesse clima de disponibilidade, de nos colocarmos à disposição do nosso Deus, que nós queremos iniciar esse culto, pedindo a Ele que Ele possa nos usar verdadeiramente, que possamos sermos vasos em Suas mãos, sermos ferramenta em Suas mãos para anunciar a Sua palavra, para anunciar a esperança. Nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos tão difíceis de pandemia, de isolamentos, mas que nós possamos estar anunciando a fé e levando a esperança aos corações, não só através da canção, não só através do louvor, mas também através da palavra de Deus que vai ser anunciada nessa noite. Que os irmãos possam estar então conosco, colocando o seu coração, colocando a sua vida à disposição de Deus, à disposição do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Nós queremos agradecer toda a igreja pela fidelidade dos seus dízimos, nas suas ofertas. Aqui abaixo tem a conta da nossa igreja, né? A conta bancária. Tem também o PicPay aqui ao lado, que vai para ajudar a facilitar, é uma ferramenta a mais que nos ajuda a facilitar, né? Então, para os irmãos estarem dizimando e também dando a sua oferta. Não esquecendo também que o Ministério de Ação Social conta também com a sua ajuda para o celeiro do amor. Você possa estar dando a sua contribuição, ou trazendo aqui na igreja. A irmã Cristina já está trabalhando, já está aqui na igreja na parte da tarde. Você pode trazer a sua contribuição aqui, ou se não puder, dá um toque, ela pede para ela consegue alguém que possa ir lá buscar a sua contribuição para o celeiro do amor. E você que está nos acompanhando pela primeira vez, que ainda não fez, inscreva-se no nosso canal, curta, dá lá o seu like e também ative o sininho para estar recebendo as nossas notificações, né, das nossas atividades na igreja, e principalmente compartilhe amor, compartilhe graça e compartilhe também esse link desse vídeo para que outras vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus nessa noite. E nós vamos também queremos aqui também lembrar do aniversariante, né, dessa semana, irmão Adriano. Parabéns, Deus continue abençoando grandiosamente a sua vida. Aniversariou no dia 2 desse mês. Deus possa estar, então, continue derramando bênçãos sobre a sua vida e também sobre toda a sua família. Amados, nós vamos então continuar louvando o nosso Deus, adorando o nosso Deus, o Deus que tudo fez para a glória do seu nome, que tudo criou, um Deus que é o maior. É o Deus que nos deu a vida, nos deu o sopro da vida, né? Esse é o Deus que nós queremos adorar nessa noite. Justamente com essa canção que diz que não há Deus maior.
natureza toda criada por esse Deus. Talvez você tenha levantado essa manhã, tenha colocado o pé no chão e não tenha visto a maravilha do dia que Deus te deu. Talvez você não tenha agradecido sequer pelo dom da vida, mas contemple tudo que Deus criou. Olhe para o seu lado, olhe para o seu familiar, olhe para os seus amigos, olhe para o céu, olhe para as estrelas, olhe por dentro de toda a criação de Deus. Olhe para você e contemple em ti, em si próprio, o sopro da vida. Porque esse Deus criou tudo isso para a glória do seu nome. E é por isso que nós dizemos que não há Deus maior, que não há Deus menor, que não há Deus tão grande, nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Esse mesmo Deus que criou todas as coisas, nos deu também o seu Filho Jesus, que deu a sua vida por cada um de nós. E para que pudéssemos estar aqui hoje, o grito que se ouviu foi o grito da sua entrega à morte, para que hoje nós possamos estar dando o nosso grito de vida e de liberdade. Lá na cruz, aquele grito foi a nossa redenção.
Deus amado, esse filho, Pai, que foi dado na cruz, ó Pai, o grito do seu Filho, Pai, através do seu sangue nos redimiu, nos purificou e nos deu a salvação. Ó Deus de amor, muito obrigado, Senhor, porque nos deu o seu Filho amado, Pai, seu Filho unigênito, ó Deus, para que morresse pelos meus pecados, pelos nossos pecados, Senhor. Obrigado, Deus de amor, pelo seu amor incondicional. Obrigado, Deus de amor, porque sabemos que em todos os momentos o Senhor tem nos sustentado, Deus. Só sei que o Senhor tem nos dado a vida, o Senhor tem nos renovado o dom da vida todos os dias, ó Deus. Tu tens criado todas as coisas para o nosso favor, Deus. Tu tens nos dado, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, e muitas vezes nem merecemos. Por isso, ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que dá de fazer. Pai Santo, nessa noite nós queremos te pedir uma bênção especial, Senhor, para todos os enfermos da nossa igreja, Senhor amado. Pai Santo, o Senhor conhece, sonda cada coração, o Senhor conhece cada membro, Senhor, cada filho teu, o Senhor conhece. Por isso, Pai, nós pedimos, suplicamos, Pai, nessa noite, o Senhor deles e para cada um deles, Senhor, e transformar ali, Senhor, vidas para a glória do teu nome. Fica conosco também, Senhor, nesse instante dessa noite, e fala, Senhor, aos nossos corações através da tua palavra, Pai. E receba, Deus, o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração como um cheiro suave do teu trono de graça. É o que nós choramos agradecidos, ó Deus, e fazemos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, queridos, graça e paz. Como é bom voltarmos mais uma vez para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. E nesta noite nós queremos fazer um desafio a você, um apelo, a perseverar na fé. Semana passada nós conversamos um pouco sobre a necessidade de desvencilhar, de deixar a incredulidade de lado, o pecado da incredulidade.
e firmar-se com fé em Jesus, colocar toda a sua confiança em Jesus. E nesta noite nós queremos continuar meditando na palavra de Deus, no texto de Hebreus, no capítulo 10. E eu quero ler a partir do versículo 19. Mas antes, quero falar um pouquinho sobre o pano de fundo que há em toda essa história. Na semana passada, nós falamos aqui que o autor de Hebreus escreveu esta carta a crentes novos, que vieram do judaísmo e que haviam se convertido a Cristo, haviam crido em Cristo Jesus como o Salvador de suas vidas. E por ter diversos ensinamentos, por terem aprendido tanto acerca de sacrifícios, agora eles estavam sendo tentados a retomar ou a retornar aquelas antigas práticas. E de certa forma, isso mostra ou deixaria que a suficiência de Cristo em suas vidas não fosse real para a salvação deles. O autor de Hebreus então se volta para explicar e para mostrar o que realmente Jesus Cristo ele é para as nossas vidas. Mas no final da sua carta, ele vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas logo no início aqui da sua carta, lá no capítulo 1, os versículos 1, o autor de Hebreus, ele vai nos mostrar acerca de que Cristo Jesus é o revelador e mediador da graça de Deus para as nossas vidas. E diz assim Hebreus capítulo 1, versículo 1 e seguintes: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Na realidade, o autor coloca então esta revelação máxima de Deus que está em Jesus Cristo. É a revelação exata do ser de Deus. É o Deus encarnado, conforme nos diz João, o apóstolo João, na sua carta, no versículo 1. Logo no início do livro, no capítulo 1, o Verbo se tornou carne, Deus se tornou carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. O autor de Hebreus coloca isso aqui. Jesus Cristo se tornou a representação exata do ser do Pai aos homens. Então ele é a revelação máxima. Muitas maneiras, de várias formas, Deus usou para se manifestar e se revelar aos homens. Mas Jesus Cristo agora é a revelação máxima. Então, o autor de Hebreus coloca nesse pano de fundo da sua carta esta característica, que Jesus Cristo é o revelador e mediador da graça de Deus a nós, a salvação de Deus a nós, um favor imerecido. E o autor de Hebreus, como nós destacamos na semana passada, ele vai dizer que Cristo é superior aos anjos, como nós vimos aqui. Cristo, ele pega o ser, e é superior a Moisés.
Jesus Cristo, ele é superior aos sacerdotes da linhagem de Arão. E o sacrifício de Cristo Jesus também é superior aos sacrifícios humanos que os judeus faziam naquele tempo. Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus e é superior a todas essas coisas. A obra de Cristo é muito superior. Então, o autor de Hebreus, neste plano de fundo, como nós vimos na semana passada, ele já nos destaca: se desvencilhe então, tire esse emaranhado, do pecado, da incredulidade do seu coração e creia na suficiência de Cristo Jesus para a sua salvação, para o perdão dos seus pecados, pois é Cristo quem faz esta obra maravilhosa. E aquele que vem a Jesus, de maneira nenhuma ele o lançará fora. Ele o receberá e ele o tornará justo, e ele o purificará dos seus pecados, perdoará todas as suas iniquidades. Neste contexto, neste plano de fundo, o autor de Hebreus então continua a destacar e a fazer um grande apelo a perseverar nisso. Nós somos muito instáveis, meus queridos. Nós estamos bem um dia. Já aconteceu isso com você? Você dorme muito bem, está feliz da vida e comemorou e celebrou o seu aniversário e teve uma grande festa e você estava alegre, regozijando, muito, muito feliz. De repente, no outro dia, você está abatido e acorda com uma angústia e acorda com uma tristeza e você não tem explicação. Nós somos muito vulneráveis, nós somos muito instáveis. Às vezes estamos lá em cima e logo estamos lá embaixo, Vamos e voltamos. E isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, a família que você está, não tem nada a ver com a religião talvez que você hoje está seguindo. Isso é do ser humano, porque nós somos falhos e nós somos assim. De repente você está muito feliz hoje porque conseguiu comprar um carro zero, mas daqui a pouco toda aquela alegria já se esvai e agora você não tem mais satisfação em tudo aquilo ali. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Muitas pessoas, elas olham para o outro e lançam sobre o seu cônjuge toda a sua esperança de felicidade. E assim elas são frustradas porque nenhum ser humano consegue fazer isso. Ou por mais que se esforce, não consegue atingir lá o âmago da sua vida, do seu coração e suprir as suas necessidades. O autor de Hebreus destaca isso muito bem a cada um de nós para dizer: Cristo é suficiente para a sua vida. Você precisa lutar e vencer esse desafio da fé, porque você está numa corrida, você está numa caminhada e por isso precisa alcançar a vitória. Então, o autor de Hebreus, agora, ele vai aqui no capítulo 10, a partir do versículo 19, fazer um apelo a você, a mim, para perseverar nessa fé, naquilo que nós destacamos semana passada. Deixe a incredulidade e olhe e tenha fé e caminhe com fé. Agora ele vai destacar um pouquinho antes: persevere nessa fé. Persevere nessa fé. Então vamos lá. Hebreus 10, versículo 19, assim nos diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero
e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Já aqui, alguns destaques, que ele está fazendo, o autor faz, que o Espírito Santo faz a cada um de nós também nesta noite. Meus queridos, é para nos aproximarmos de Deus. O primeiro apelo à perseverança é que você se aproxime de Deus, é que você busque ao Senhor. Meus irmãos, temos confiança, aproximemo-nos então de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Meus queridos, nós temos falado com vocês durante estes últimos domingos sobre a necessidade de você exercitar a fé, de perseverar na fé, de crer na palavra de Deus, neste manual que nos ensina o caminho da salvação e como viver melhor aqui neste mundo. O autor fala: aproximemo-nos. Para você se aproximar, você precisa caminhar, você precisa andar e ter um alvo para que você chegue até ele. E este alvo é Jesus. E como ele fala, caminhar com fé, perseverar na fé. No capítulo 11, o versículo 1, ele diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, você espera o dia completo da sua redenção. Isso vai ocorrer quando você morrer aqui para este mundo, quando você fechar os olhos para este mundo e certamente receber o paraíso, a herança do reino dos céus na sua vida por completo. Isso vai acontecer ou quando Cristo voltar a este mundo, e buscar toda a sua igreja. São as formas como isso irá acontecer. Então o autor de Hebreus ele diz: olha, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. O desejo de Deus ao enviar Jesus Cristo a este mundo foi que você estivesse frente a frente com Ele, foi que você estivesse agora uma conexão com o Pai. Quem entrava no lugar aqui chamado na figura do Santo dos Santos era somente o sacerdote para fazer o sacrifício, a remissão pelos pecados. Era somente o sumo sacerdote que podia entrar neste lugar sagrado. Então Deus fala, este lugar, o Santo dos Santos, era a representação da presença viva de Deus. E ali, então, ele poderia receber a oferta. E ali, então, ele iria trazer a purificação dos pecados. O sacerdote se purificava antes para poder entrar neste lugar, senão ele morria. Então Cristo agora, o sumo sacerdote, superior a este sacerdote, ele vem e nos abre o caminho para que nós também possamos estar frente a frente com o Pai, estarmos diante do trono da graça do Pai. E é isso que o autor vai dizer aqui, está nos falando. Então ele nos abre toda esta confiança. Foi o sangue de Jesus Cristo que nos enche, que nos permitiu estar diante de Deus, diante do Pai. Então ele fala com plena confiança, meus queridos, com plena fé. Então nós podemos entrar no Santo dos Santos. E ele vai dizer o porquê. Não é por causa das suas obras, não porque você é bonzinho, não porque você faz alguma coisa, mas ele vai dizer, porque este caminho
é Jesus. E Ele foi nos aberto. Esta ponte que foi criada até entrar no Santo dos Santos é Jesus. E Ele fala isso aqui, por um novo e vivo caminho, não aquele caminho anterior que eles tinham, né, de os teus sacerdotes, mas agora por Cristo Jesus. Ele nos abriu, né, o véu. Aqui é mais uma figura. Quando Cristo morreu lá naquela cruz, o véu se rasgou do alto a baixo. O véu era que separava aquele povo, então, de Deus, que fazia aquela separação de entrar no Santo dos Santos. Então, neste momento, o véu se rasga de alto a baixo, para dizer, acabou essa separação. Agora você mesmo pode entrar no Santo dos Santos por meio de Jesus Cristo. Ele é que o torna justo, Ele é que o faz justo. Você não nasce justo, mas Jesus Cristo é quem o faz justo. E Jesus Cristo faz justo também, até mesmo as crianças, porque nascem com o pecado original, né? Nascem pecadoras, mas elas não têm consciência do seu pecado, mas Cristo também as justifica, porque elas não têm malícia, e Cristo fala, das tais é o reino dos céus. A obra de Cristo foi perfeita, a obra de Cristo é suficiente para então nos redimir. Persevere nisso, meus queridos. O desafio de Deus, o apelo de Deus ao seu coração nesta noite tem sido, nestes últimos domingos, é fazer com que você creia na suficiência de Cristo para a sua vida. Você jamais será merecedor, eu jamais serei merecedor. É por isso que nós temos que entrar no Santo dos Santos com a confiança não em nós, mas em Jesus Cristo. Não foi à toa que Jesus Cristo, enquanto caminhava aqui, Ele nos ensinou a orar. E ao ensinar a orar, Ele nos ensina a orar em nome dEle. Tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai receberão. Vocês receberão. Por quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho, que era Ele. Então nós agora podemos chegar diante de Deus com a oração, coração sincero, contrito. Mais uma vez o autor vai colocar aqui uma figura que eles conheciam muito bem, que era aspergir o sangue, né, sobre o altar. E aqui ele fala, esta aspersão agora, você tem que aspergir não o sangue, mas um coração sincero diante de Deus, um coração que se derrame diante de Deus, né? Um coração contrito diante do Senhor, e com a sinceridade creia que Jesus é suficiente para a sua salvação, não as suas obras. E aqui você vai ver, permaneça e persevere. E vai dizer, não deixe de se congregar com os seus irmãos, né? Porque você pecou, porque você errou. Se aproxime muito mais, porque você vai estar muito mais forte, então, junto com a igreja. É por isso que eu falo, né, que eu não quero ser hipócrita, nem dizer que eu não gostaria que você estivesse se reunindo conosco aqui, mas eu prefiro também muito que você creia na suficiência de Cristo. E aonde você estiver, em que lugar você estiver, não importa a sua religião, não importa a sua denominação, se você crê em Jesus Cristo como o Salvador da sua vida, você será salvo. Creia em Cristo Jesus, porque todo aquele que nele crê será salvo. Não são sacrifícios, não são minhas obras, mas aquele que crê em Cristo Jesus. Creia em Jesus. E se você está vivendo no anonimato, reúna com a tua igreja. E se você se afastou da sua igreja porque pecou, meu querido, não é a igreja, é Jesus Cristo. Você está neste mundo por Jesus. Então se volte para Jesus neste momento. Se volte para Cristo Jesus. Não deixemos de nos reunir conforme fazem alguns, mas que nós possamos manter a nossa comunhão. Este é um apelo à perseverança que o autor faz, que Deus está fazendo nesta noite a cada um de nós.
E neste apelo, então, que Deus faz a cada um de nós, eu quero convidar você a continuar com a leitura da palavra de Deus, que diz: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Meus queridos, o que está falando aqui? Então é que você precisa dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Há uma tendência nossa, de querer nos afastar, mas Deus nos chama para uma santificação. Cristo é suficiente, então nós podemos nos recorrer a Ele sempre, sempre. E se Ele nos ensinou que quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Perguntou Pedro. Jesus Cristo nos ensinou 7? Não, 70 vezes 7. Sabe por quê? Porque Ele faz isso conosco. Ou seja, naquela expressão, não há limites do perdão que nós devemos oferecer aos outros, porque Jesus Cristo não limita o seu perdão a nenhum de nós. Não importa quantas vezes nós erremos, Jesus Cristo, de todas elas, de todos os pecados, de todas as vezes que erramos, Ele também estende a sua mão e Ele nos perdoa. Cheguemos com confiança ao trono da graça de Deus. E isso inclui ouvir a voz do Espírito Santo, para que você deixe algumas coisas. Então não sou eu que vou dizer o que você tem que deixar, não sou eu que tenho que falar com você, mas será o Espírito Santo. Ele pode até me usar como mensageiro para te alertar, mas quem vai fazer isso é o Espírito Santo do Senhor. Ele é que vai nos falar no seu coração. Quando você ouvir uma mensagem, quando você ler a palavra, Ele vai dizer: isso é uma verdade para você. Faça isso agora, deixe isso de lado, creia, se aproxime, persevere então na sua caminhada, porque senão nós queremos ser punidos. O que vai restar para nós é uma sensação de fogo eterno, porque aqueles que são inimigos de Deus, é isso que restam para cada um deles. Então, meus queridos, no versículo 35 desse capítulo 10, o autor de Hebreus vai nos falar: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, ou seja, Jesus, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Lembra o que nós falamos, em Hebreus 11, 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, queridos? Este é o apelo que a palavra de Deus faz hoje a você, para perseverar em Cristo Jesus, para perseverar na sua fé. Então, se você se afastou ou está afastado neste momento, volte correndo para os braços de Jesus. Creia nisso e volte para Jesus nesta noite. Vamos orar? Receba este apelo. A sua fé será recompensada. Então creia neste momento. Se aproxime da graça, do trono da graça de Deus nesta hora. Vamos fazer isso com uma oração? Feche seus olhos agora. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai de amor, receba nossa gratidão por isso que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toma-nos aqui neste momento, Pai. O Senhor nos faz um apelo a perseverar na fé
no Senhor, e é isso que nós queremos agora, Pai. Ó Senhor, que nós possamos ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Teu Espírito. Nos perdoe pelas vezes que nos distanciamos do Senhor porque pecamos, estávamos confiados em nós mesmos. Pai, neste instante, com um coração sincero e quebrantado, nós nos aproximamos de Ti, não em nosso nome, mas no nome de Jesus, este novo e vivo caminho que foi nos aberto por meio do sangue que Ele derramou na cruz, para que nós pudéssemos estar diante do Senhor. Queremos a Tua vontade em nós. Por isso, Deus, cumpra-se assim, que a partir de hoje possamos estar na Tua presença, tendo Cristo, Pai, como nosso Salvador e Senhor, atuando em nós para fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, que Deus o abençoe. O seu orou sincero, continue crendo nesta palavra maravilhosa de Deus. E toda vez que você tiver que se aproximar do trono da graça de Deus, veja só, graça, favor e merecido, não vá confiando nas suas ações, nas suas obras, mas vá com humildade diante de Deus, com sinceridade de coração, crendo no poder que há no nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Uma abençoada semana em nome de Jesus.